Foram 40 dias de propósito, de jejum e oração. E realmente eu vim trazer aqui para vocês como foi a minha experiência ao longo desse propósito em que eu comecei há exatos 35 dias atrás. Me encaminhando para o final dele a partir de amanhã, os últimos 5 dias. Eu só queria chegar até aqui e poder descrever para vocês como foi vivenciar o que foi que me levou a realizar esse propósito, o que foi que me incentivou. Eu ouvi uma pregação onde o pastor ele falava o seguinte: Jesus ele passou 40 dias no deserto e durante os 40 dias em que Jesus estava no deserto ele jejuou. Nunca tinha olhado por esse ponto de vista de que o Satanás se apresentou a Jesus, ele ofereceu comida para Jesus. Naquele último dia Jesus já estava no limite das suas forças. E aí o pastor falou o seguinte: o diabo, ele nunca vai se apresentar para você quando você estiver forte. Ele sempre vai apresentar para você quando você estiver apresentando algum tipo de debilidade. E vai ser no momento de necessidade que ele vai te ofertar algo que vai saciar a sua vontade, que vai matar a sua fome, que vai suprir aquela sua necessidade do momento e você precisará ser forte para resistir. E eu nunca tinha olhado por esse ponto de vista relacionado aos 40 dias de jejum de Jesus, o período que ele passou no deserto. E quando eu decidi que eu iria fazer um propósito dessa dimensão, eu determinei que eu iria, durante os 40 dias, eu iria fazer algum tipo de jejum. E todos os dias eu iria jejuar em horários diferentes, que era para que o meu corpo não viesse a acostumar e o propósito se tornar mais fácil. Todos os dias eu iria abrir mão de uma refeição, todos os dias eu iria abrir mão de algo, e esse propósito iria ser acompanhado também de oração. O jejum, ele precisa ser direcionado, ele precisa ser aplicado com propósito, porque você precisa dar sentido para que ele aconteça. Senão ele simplesmente vai se tornar um jejum intermitente. O jejum ele tem que ser espiritual. O meu propósito dos 40 dias seria em prol de um familiar, não seria só em prol de mim. E eu pedi para que Deus transformasse, moldasse, criasse situações durante esses 40 dias para que essa pessoa fosse alcançada de alguma forma, mas ao mesmo tempo eu disse para Jesus: Jesus, eu não quero que esse propósito seja direcionado só porque eu quero barganhar, eu quero algo, eu quero uma bênção do Senhor. Eu quero que na medida em que esse propósito for sendo trabalhado, no outro ele também vai sendo trabalhado em mim. Vai tirando coisas de mim que não te agrada, vai colocando coisas no meu dia a dia, na minha rotina, que sejam inteiramente da tua vontade e que o teu poder venha a ser manifestado de uma forma diferente, porque eu realmente preciso estar debaixo da tua graça. E oração de Jesus, enquanto ele estava no deserto, ali ele estava separado. E eu posso dizer para vocês que a partir do momento em que eu comecei, eu entrei em batalhas assim inimagináveis, espirituais, físicas, financeiras. O inferno ele se levantou de todas as formas para tentar me atingir, e eu sendo resiliente, e eu sendo forte, porque a única certeza que eu tinha entrando nesse propósito era que eu iria enfrentar batalhas, eu iria enfrentar dificuldades, o campo espiritual iria se levantar. E na medida em que Jesus ia falando comigo todos os dias, eu anotava. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui, ó. 40 dias de propósito. E todos os dias eu escrevia. Primeiro dia de jejum. Esse foi de 6 da manhã à meia-noite. No primeiro dia eu já comecei com um dia inteiro de jejum. E teve um dia em que, no quinto dia, eu fiz um jejum de 24 horas. E só finalizei à meia-noite do outro dia, assim, 24 horas depois. E foi muito forte, foi muito intenso. Nesse dia, eu sentia que a batalha espiritual era forte. A pressão, a sobrecarga espiritual sobre a minha vida, sobre os meus dias, foram bem intensos. Como é que você conseguiu manter o controle sobre esses 40 dias? Escreva, materialize, tire do seu pensamento e materialize ele de alguma forma. Pega um caderninho, um bloquinho de notas e escreva, senão você perde o controle. Todos os dias coloque o horário que você conseguiu jejuar. Afinal, são 40 dias, você não vai conseguir lembrar o dia que você tá, há quantos dias você já conseguiu alcançar, você bateu a sua meta. Todos os dias eu anotava no caderno: primeiro dia, tal hora, segundo dia, tal hora, tal hora. Eu colocava primeiro dia de jejum, que era para mim não esquecer que o propósito era aquele. E agora, me encaminhando para o final do propósito, eu posso afirmar para vocês que muita coisa mudou. Mudou dentro de mim, mudou no meu pensamento, mudou nos meus sentimentos, mudou nas minhas atitudes, porque eu sempre costumo falar que o Espírito Santo ele nunca te visita sem levar nada, sem tirar nada de você. Ele te visita e tira algo carnal de você.
O Espírito Santo tirou coisas da minha carne, o Espírito Santo tirou coisas dos meus pensamentos, coisas do meu coração. E na medida em que eu estava fazendo o propósito pela outra pessoa, ele foi trabalhando a minha visão em cima dela, que eu olhava assim e eu via o transformar dele de maneiras sutis, porque muitas vezes você não vai ver um resultado, você não vai ver uma resposta da noite para o dia em cima daquilo que você está fazendo o seu propósito, está jejuando, está buscando. Muitas vezes vai demorar. Então você vai ter que enxergar Jesus de outras formas, de outras maneiras, e às vezes o Espírito Santo ele age em detalhes. Ele vai fazendo pequenas coisas para promover a sua fé de tal maneira que você começa a acreditar que o grande milagre está acontecendo através das pequenas coisas que Deus está fazendo. Comece o propósito, mas finalize, seja fiel. Se você falhou em um dia de jejum, esquece aquele dia e no outro dia faça perfeitamente, melhor do que o que você tinha feito ontem, do que você estava tentando fazer ontem. Ainda que você não siga uma ordem cronológica, tipo você jejue hoje, amanhã, os 40 dias completo, intercale, mas mantenha um controle em um caderninho, escrevendo que o dia que você tá, 25º dia, 26º dia, você completar os 40 dias de propósito, tá? Mais uma vez eu repito, não necessariamente precisa ser em ordem cronológica, ser todos os dias, mas você pode intercalar para que você realmente faça a coisa perfeita. Porque Deus é perfeito, Ele se agrada quando Ele vê que nós estamos preparando para Ele algo perfeito. Se você pesquisou por jejum, por propósito aqui no YouTube, e o YouTube te recomendou meu vídeo, encare ele como uma forma do Espírito Santo estar querendo te entregar algo através de um propósito que você ainda não começou. Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, porque isso ajuda muito na divulgação, mas eu queria te pedir uma coisa em especial. Copie o link desse vídeo e encaminha para pessoas no seu WhatsApp, no direct do Instagram, no direct do TikTok, que isso ajuda demais a propagar a palavra de Deus e a divulgar o nosso canal. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui e me sigam lá no Instagram. Me fala como está sendo o seu propósito de jejum e oração, que eu também vou dar umas dicas para vocês.